Boa noite para você também que está aí no vídeo. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar ministrando uma palavra do Senhor que está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos falar um pouco sobre as mudanças em nossa vida através de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós vamos ler do verso 11 ao 17, só para a gente ter uma compreensão melhor do texto, amém? Capítulo 5, verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero também que sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos reportar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Verso 17 novamente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Oremos mais uma vez. Santo Pai, querido Deus, eu te peço mais uma vez nessa noite, tomar a minha vida em tuas mãos, meu intelecto, os meus sentimentos, tudo que venha a ser proferido aqui nessa noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Pai, te pedimos também que o Senhor venha iluminar a nossa mente através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, e que esta palavra, Deus, venha encontrar terreno fértil, e que venha frutificar, Santo Pai, para que possamos abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Santo Deus, continua conosco, nos fortalecendo, nos iluminando, nos animando a todo momento, para, Pai, que a todo momento venhamos a resplandecer o teu amor e a tua graça neste mundo. Toma os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra. Continua com os teus servos, os fortalecendo, nos dando força, sustentando com as suas mãos poderosas. E que em todo momento, Senhor, o seu nome seja glorificado. É o que nós lhe pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, nós até estamos estudando, as epístolas aos Coríntios, nós estamos estudando a primeira epístola, nós ainda vamos abordar a segunda, mas, lembrando aqui, que nós falamos um pouco no nosso estudo, a cultura da Grécia e a cultura dessa época de Coríntios era uma cultura hedonista, ou seja, é uma cultura baseada nos prazeres, aonde essa cultura falava o seguinte: se isso te dá prazer, é isso aí. Essa cultura grega falava sobre isso. Não muito diferente do que é pregado no mundo aí fora, Essa cultura continua no mundo, essa cultura continua tentando iludir as pessoas, dizendo que o que importa é o que te dá prazer. E vivemos, e vemos tantas notícias de coisas, de homens famosos aí fora, que estão fazendo coisas que parecem que dão prazer, e chega a coisas que nos estarrecem.
Então, amados, este versículo, ele enfatiza que através da nossa fé em Cristo, nós somos feitos uma nova criatura. Nós não somos mais deste mundo. Isto tem que estar no coração da igreja. As coisas velhas, incluindo a nossa natureza pecaminosa, ficou para trás. E somos transformados em algo novo. É um lembrete encorajador que a transformação é possível através de Cristo. Portanto, queridos irmãos, em Cristo, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: a transformação de vida através da fé em Cristo Jesus. Todos nós enfrentamos desafios e dificuldades na vida, mas a boa notícia é que podemos mudar. A Bíblia nos ensina que através da fé em Cristo podemos ser transformados e viver uma vida abundante e plena. Vamos refletir juntos sobre essa transformação que Paulo vem falando. E essa transformação que se achegou aos nossos corações e que nos mudou das trevas para a luz. Primeiro ponto que nós temos que ter em nossa mente é que nós temos a necessidade de transformação. Nenhum de nós chegamos à estatura de varão perfeito, de homem perfeito, de pessoa perfeita. Só houve um. Nosso Cristo. Esse era perfeito. Esse não tinha pecado, não tinha erro, não tinha nada. Mas nós temos que entender isso. Que nós precisamos todos os dias ser transformados. Todos nós nascemos de uma natureza pecaminosa, irmãos. Essa natureza que separa e luta o dia, todos os dias, para nos separar da nossa comunhão com Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Esse todos é por completo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a natureza do homem é pecaminosa. Muitos de nós temos vistos aí, ouvido, né? Algumas alardes aí na internet, né? De pessoas que outrora se pousavam, né? De super, né? Artistas, né? Preciso ir mais fundo, não, já estou entendendo, né? E olha a decadência dessas pessoas. E olha as coisas que estão sendo reveladas. O homem, irmão, como diz lá o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte, que o coração humano é enganoso. Jeremias fala que é desesperadamente corrupto. Nós olhamos até para o nosso quadro do nosso país e imaginamos e vemos, eu estou falando com alguns exemplos, irmãos, da corrupção do coração do homem, tá? Nós tivemos aí um governador que saqueou os cofres públicos e aquilo ali faliu o Estado. Não estou falando de política, eu estou falando de coração pecaminoso. E é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra. A palavra diz que o pecado é um abismo, vai puxando o outro. E ele vai nos levando, tentando nos levar para a morte. Então, primeiro nós temos que entender o seguinte: todos nós, sem exceção, estamos suscetíveis à inclinação para o pecado. Pensamentos, palavras. Muitas das vezes, irmãos, esses pensamentos e palavras nos levam para longe de Deus. A igreja de Corinto estava encharcada do hedonismo, estava encharcada de vontades próprias, estava encharcada do eu da pessoa. Eles cortaram de seus ouvidos e de seus corações o negar a si mesmo. Eles cortaram de seus ouvidos e de seus corações, de suas mentes, o negar a si mesmo. Eles cortaram que o melhor é viver para Cristo.
enfatizado e tem colocado dentro da igreja. Por isso vemos aí uma série de igrejas, como dizem aí, gourmet. Gourmetizaram a igreja. E a palavra de Deus fica onde? Amados, nós temos que entender que a principal função da igreja e a principal função de nós cristãos é andarmos com Cristo, é andarmos em sua palavra. Jesus, ele nos chama a nascer de novo, a sermos novas criaturas. Não é vinde a mim e ficai como vocês estão. Não é isso que Jesus nos chamou, mas ele nos chamou para vinde a mim. Vinde a mim. Que ele nos faz nova criatura. É nova criatura. A santificação, irmãos, é um processo. E esse processo é diário. Nós temos que entender isso, porque senão nós corremos o risco de cair nessas falácias do hedonismo. Nós podemos correr o risco de estarmos orgulhosos, cheios de nós mesmos. E começarmos a dizer, eu sou bom. Eu sou bom. Ele é bom. Nós podemos ser cada vez melhores nele. Amém, igreja? Nele o homem pode ser. Por si só, um homem não é bom. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus ele faz um convite, ele fala ali da necessidade de um novo nascimento. Ele diz o seguinte, Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual é o nosso foco, irmão? Qual é o foco da igreja? O que a igreja tem que olhar é o reino de Deus. Nós estamos caminhando aqui para a Canaã Celestial, amém? É para lá que nós vamos. É essa a nossa meta. É Cristo Jesus, a Canaã Celestial, onde nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Então, Jesus diz que se não nascer de novo, nós não veremos o reino de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui está batendo e falando, olha, não viva como este mundo vive. Nós cristãos andamos na contramão deste mundo. Eles estão vindo com certas ideias, mas nós não mudamos o nosso padrão. O padrão da igreja, o padrão do cristão é a Bíblia, é Cristo Jesus. O que a Bíblia fala é fato. É o nosso livro de regra e fé. Não podemos negociar a palavra de Deus. Sem a transformação do coração, continuaremos vivendo uma vida, as pessoas continuam vivendo uma vida distante, em desobediência e separação. Mas ao reconhecer a nossa necessidade de transformação, abrimos o caminho para Deus agir em nossas vidas e nos moldar à sua imagem. Você que está no vídeo, preste bem atenção nisso. Há um reconhecimento, nós temos que, todo momento, reconhecer que precisamos dessa transformação em Cristo Jesus, desse andar em Cristo Jesus, dessa mudança de vida, dessa entrega. Não se muda com este mundo. Este mundo não é seu amigo, este mundo, igreja, não é nosso amigo. Muito pelo contrário, a Bíblia relata que este mundo é inimigo da cruz. Este mundo perseguiu e continua perseguindo os cristãos. Este mundo continua matando os nossos irmãos na Nigéria, na Eritreia, em alguns países árabes.
na Coreia do Norte. Tem centenas, milhares de cristãos morrendo pelo mundo. Este mundo não é maçonaria. Mas Jesus nos chama para transformar esse mundo pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Nós somos sal, nós somos luz em Cristo Jesus. E Jesus, a fonte dessa transformação, a boa notícia é que a transformação não vem de nós mesmos. Essa transformação ela vem de Deus. É Deus que opera em nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados, quando nós paramos para ouvir, você que está parado aí, ouvindo essa mensagem, isso não é a sua carne que está fazendo você parar aí para ouvir essa mensagem. Isso não é o diabo que está fazendo você parar aí para ouvir essa mensagem. E muito menos a sua carne. Mas é o próprio Espírito de Deus que nos faz vir até neste domingo chuvoso para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Porque o Espírito de Deus nos mostra e nos faz entender que essa palavra é que nos transforma, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra de Deus que nos dá vida e força para continuarmos na jornada do cristianismo. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus e recebemos de Deus. Aqueles que ainda nunca fizeram essa oração, entregando sua vida ao Senhor, quando nós somos conduzidos por Cristo, nós recebemos o maior milagre, o maior presente, que é o Espírito Santo do Senhor, para nos transformar e nos guiar dia após dia. Amados, precisamos confiar na obra de Cristo na cruz, onde Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos deu acesso à vida eterna, irmãos. Irmãos, só de saber que na minha hora que Deus estiver preparada para mim e para cada um de nós aqui, que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, não há coisa melhor que isso. Paulo mesmo fala que ele desejava estar com o Senhor, mas ele fala que se preciso fosse dar testemunho à igreja que ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Então Jesus já nos deu esse presente maravilhoso. E Ele vai nos moldando através do seu Espírito ao longo dessa caminhada. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus ali, quando Ele entregou a sua vida na cruz, Ele não entregou para uma porção de gente que já eram salvas, não. Ele não entregou para uma porção de gente que já eram perfeitas, não. Mas Jesus entregou a vida dele na cruz, pagou o preço que nós devíamos, por pecadores, por pessoas sanguinárias, por pessoas que cometeram pecados horríveis e terríveis, mas que ao se arrependeram, ao ter encontro com esse mestre, foram regenerados. Um exemplo? O ladrão da cruz. Quando aquele homem reconhece: nós merecemos estar aqui, mas ele não. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aquele homem deve ter cometido um crime terrível, porque crime para alguém condenado à cruz eram crimes terríveis. E ali Jesus está movendo, transformando a vida daquele homem no último segundo de vida daquele homem.
Amados, nós precisamos depender do Espírito Santo em todo o momento de nossas vidas. É Ele quem nos direciona. Através da palavra de Deus, irmãos, nós ficamos sensíveis ao agir do Espírito Santo. É Ele que nos capacita a viver uma vida de santidade e nos molda a imagem de Cristo Jesus. Às vezes as nossas vidas passam por forjas, né? Batendo lá na bigorna e pá, no ferreiro, né? Pá, faísca saindo. Momentos dolorosos. Mas o Senhor está trabalhando em nós, aperfeiçoando cada um de nós, fortalecendo-nos no fogo, na bigorna, na martelada, nos tornando instrumentos úteis nas mãos dele. Lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, irmãos, verso 22 e 23, fala dos frutos que Deus trabalha em nós. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Paulo aqui fala de como Deus trabalha em nós e como esse fruto de Deus é manifestado através da vida do cristão. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ao confiar na obra redentora de Cristo e permitir que o Espírito Santo opere em nós, experimentamos, irmãos, a verdadeira transformação e crescimento espiritual. É através desse andar com Deus que podemos viver de uma forma que glorifica e reflete, e glorifica a Deus e reflete o seu amor. As pessoas, irmãos, estão carentes da palavra de Deus. As pessoas estão carentes de luzeiros do Senhor. Nós precisamos a todo momento estarmos disponíveis na mão do oleiro, na mão do ferreiro, que é o nosso Senhor, Cristo Jesus. Deixe o Espírito Santo te cuidar. Deixe o Senhor, lapidar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Deixe Deus te usar para abençoar outras vidas. Fale do Evangelho. Fale do que fala da Bíblia. Não se intimide. Não interessa se depois não vão, muitas das vezes, se vão te achar o Bíblia, o crente. Você pode ter certeza, pode anotar. Essas pessoas que pensam isso, muitas das vezes, lá na frente, vai te pedir oração. Vai ver a integridade e o poder do Espírito Santo na tua vida. Porque se você se colocou como íntegro, você se colocou dependente na mão de Cristo. E vai reconhecer em sua vida um cristão genuíno. Terceiro, o processo dessa transformação. A transformação não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo de renovação da nossa mente e do nosso coração. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século,
este mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos, irmãos, buscar a Deus diligentemente. Precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração e de todas as nossas forças. Isso inclui os nossos momentos de oração com Ele. Isso inclui o nosso devocional. Isso inclui um momento onde nós temos que estar falando com Deus. Eu não sei quem foi o reformador que falou: eu não posso sair de manhã sem buscar do meu general o direcionamento para aquele dia. O que nós devemos fazer? Buscar de Deus, Senhor, o que tu queres que eu faça nesse dia? Senhor, me direcione nesse dia. Estude a palavra de Deus, porque com o advento da internet é uma bênção, mas também é muito perigoso. Tem muitas falsas doutrinas, muitas pessoas acrescentando e tirando do que está na Bíblia. E para entendermos isso, nós temos que aprender a palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Ande nos caminhos da comunhão do Senhor. Não deixe a comunhão dos santos. Não deixe a sua igreja local. Porque é o local onde Deus encoraja uns aos outros. Deus não nos fez para andar sozinhos. Deus não nos fez para estarmos somente no momento do nosso quarto em secreto. Deus fala conosco em nosso quarto, quando fechamos a porta. Sim, Jesus falou sobre isso. Mas Jesus de maneira alguma disse que era só para ficar fora. Quando Pedro houve um momento lá da transfiguração, estava ali Pedro, Tiago, João. Pedro, ali o momento estava tão glorioso, tão maravilhoso, que Pedro fala: mestre, vamos fazer uma cabana aqui, uma para ti, uma para Moisés, para Elias. Pedro poderia estar falando para o Senhor assim: não vamos descer não, deixa eles lá, vamos ficar por aqui mesmo, aqui está muito bom. Mas o Senhor, irmãos, Ele derrama sobre as nossas vidas dons, talentos, para que venhamos usar no reino dele. A palavra diz: ao muito que é dado, muito é cobrado. Ao muito que é dado, muito é cobrado. Mas é maravilhoso o ter o muito de Deus, irmãos. Não é, quando Jesus fala sobre isso, quando a palavra fala sobre isso, ela não está falando para a gente: então eu vou buscar mais de Deus. Não, muito pelo contrário. Ela está falando: busque mais de Deus. Busque dons e talentos. Busque aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida. Busque no Espírito Santo. Busque essa transformação contínua e diária. Porque Deus quer te usar. Deus quer fazer milagre na sua vida. Mas esse milagre acontece através das buscas, da busca com Deus, irmãos. É do andar, de uma intimidade profunda com o Senhor. Quando olhamos para a Bíblia, um exemplo tremendo é Jacó. Jacó agarrou o anjo ali, lutou: Senhor, enquanto o Senhor me abençoar, eu não largo. E nós sabemos o que aconteceu com Jacó. Deus abençoou Jacó. Deus curou Jacó de usurpador para príncipe de Deus. E Jacó saiu daquele lugar diferente, irmãos. Ele saiu mancando. Deus tocou na coxa de Jacó. E ele saiu dali mancando. Mas a cada mancada de Jacó, a cada passo manco de Jacó, ele lembrava daquele momento da luta com o Senhor. Da luta com o Senhor. Não é contra o Senhor não, tá, irmãos? É com Deus. Lute junto com Deus. Não é a luta contra Deus, não. Amém, queridos? Lute com o Senhor na sua oração. Busque a Deus de todo o seu coração. Fala: Senhor, continua me transformando. Senhor, eu preciso a cada dia de uma transformação. Eu preciso de mais do poder do Teu Espírito, Senhor, para que eu venha abençoar a minha família, para que eu venha abençoar a minha igreja, para que eu venha abençoar
abençoar o bairro onde eu moro, para que eu venha abençoar o meu estado e a minha nação, Senhor. Eu preciso de poder do alto. Sem poder do alto, irmãos, nós não conseguimos. Deus faz proezas. Deus faz milagres, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É esse processo que temos que ter todo momento em nossas vidas. É esse processo de viver em glória, de uma busca a Deus, uma busca mais íntima e mais profunda, para que a todo momento venhamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. O nome do Senhor continua sendo glorificado na sua vida, nas nossas vidas. E esse processo nos leva a desafios, a lutas ferrenhas que enfrentamos, mas também é marcado por momentos de profunda intimidade com Deus. Profunda intimidade com Deus. À medida que nós nos submetemos ao Senhor, irmãos, a transformação do Senhor, nós podemos confiar que Deus está trabalhando. Deus não nos abandona, irmãos. E que Deus vai nos forjando cada vez mais a nossa vida, a nos tornar semelhantes ao nosso Mestre. Esse é o objetivo final do cristão. É o resultado mais glorioso da obra do Espírito Santo. É nos tornar parecidos com o nosso Mestre. É refletir o amor do nosso Mestre. É refletir a vontade do nosso Mestre vencedor. É refletir também a intrepidez do nosso Mestre. Quando ele fala o que é pecado, é pecado. Quando ele fala o que é errado, é errado. Quando o que fala da palavra dele é da palavra dele. Não negocie a palavra de Deus, irmãos. Não negocie. E logo vem os frutos dessa transformação. A transformação não é apenas uma mudança interna, mas também ela manifesta em ações em nossa vida. Irmãos, se muitos de nós não estivéssemos na forja de Deus, se muitos de nós não estivéssemos ali, nas mãos do olheiro, nós estaríamos perdidos. Em Tiago capítulo 2, ele diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Isso não tem nada a ver com salvação, tá, irmãos? Mas ele está falando, o Tiago está falando o seguinte: se eu sou salvo em Cristo Jesus, estou falando nada a ver na questão de, para ser salvo é através das obras. Não. Salvação é através de Cristo Jesus. Amém? Essa salvação em Cristo Jesus gera em nós boas obras, porque refletimos o caráter do nosso Mestre. Amém, queridos? É esse o caminho. Então, é o que o Tiago está falando aqui, que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, se nós não nos preocupamos com aquele que está morrendo espiritualmente, com aqueles da nossa própria casa, com aqueles que, nossos amados irmãos da igreja também, se nós não nos preocupamos uns com os outros, a fé é morta. É uma obra. Mas, quando é gerado isso em nossos corações, uma vez transformados, irmãos, começamos a amar a Deus e ao próximo de uma maneira mais profunda e sincera. Jesus nos ensinou, lá em Mateus, capítulo 22, vamos abrir lá, Mateus 22,
versículo 37 ao 39. Vou ler o 34 para a gente entender um pouco. Antes de ler o contexto. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo por Jesus a prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí, olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, sobre esses dois mandamentos está baseada toda a lei. Toda. Que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e mente. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. É amar a Deus por completo. E isso reflete em amar o nosso irmão. Porque nós, para amar ao próximo, eu tenho que me colocar no lugar do próximo. E fazer com o próximo aquilo que eu gostaria que teria sido feito por mim. O Espírito Santo, irmãos, ele molda o nosso caráter. E quando ele molda o nosso caráter, começamos a produzir os frutos que nós lemos em Gálatas. Espírito de amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão própria. Esses frutos são evidências tangíveis da obra e da transformação que Deus está realizando em nossas vidas. Você vê quando Jesus, o Senhor nos ensina a reconhecer as árvores pelos frutos. Então você sabe, se a árvore ela dá mansidão, longanimidade, amor, benignidade, domínio próprio. Às vezes a árvore não vai dar todos os frutos de uma vez, mas está sendo trabalhada dentro desses frutos. Mas algum desses frutos é manifesto. Não é como a figueira que Jesus chegou lá e não tinha nenhum fruto. Aquela figueira era como os fariseus estavam em Israel, sem fruto nenhum. Tinha imagem de quem estava vivo, mas na verdade estava morto. Mas o Senhor nos chamou para dar frutos. Esses frutos de mansidão, amor, paz, alegria, benignidade. Esses frutos refletem o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. É a expressão do seu amor, irmãos. Quando os outros veem os frutos da transformação em nossas vidas, eles são atraídos para Cristo. E a glória de Deus é manifesta nesse mundo através das nossas vidas. Aí entra o que Paulo fala de glória em glória. De glória em glória. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer de manifestar o poder dele através da vida dos céus. Mas ele nunca nos enganou. Ele nunca disse que esse caminho é fácil. Mas é um caminho maravilhoso. É um caminho de paz. É um caminho difícil, porque nós vamos na contramão de tudo o que é falado neste mundo. Mas é um caminho que nos leva de glória em glória. É um caminho que nos faz mais que vencer. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, o nosso mestre diz o seguinte: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. As boas obras glorificam o nosso Senhor. O nosso. Continue, meus irmãos, caminhando com Cristo, olhando para Ele,
continuem sendo maleáveis nas mãos do Espírito Santo. Deixa Ele forjar. Deixa Ele, botar ali na bigorna do Senhor. Porque a cada martelada, a cada momento difícil, o Senhor Ele vai nos transformando em pessoas melhores, em cristãos melhores. A cada martelada no ferro é saída uma faísca e que chama a atenção. Não sei se os irmãos já viram em algum momento, né? Tem filmes até que mostram, né, o ferreiro trabalhando na época, né, batia, aí saía aquela fagulha, né, do ferro, do atrito do ferro, e a palavra mesmo ferro, que o ferro se afia. Isso chama a atenção para ele. Para ele. Os frutos da transformação não apenas glorificam a Deus, mas também servem como testemunho poderoso do seu amor e de sua graça para com aqueles ao nosso redor. Quantos amigos de trabalho, quantos parentes seus, nossos, quantos vizinhos nossos, quantas pessoas que temos contatos na rua ou que tivemos contatos, em algum momento, as nossas vidas, através de Cristo, impactou ou está impactando a vida dessas pessoas. Quantas fagulhas essas pessoas têm visto na tua vida, quando você está ali, quando nós estamos na bigorna do Senhor, o martelo está descendo sobre nós. Quantas pessoas, irmãos, estão sendo transformadas e nós nem percebemos? Tem um vídeo circulando na internet, que eu vi aí, de um senhor. A igreja até é Nova Vida. Eu pareço a placa da igreja, mas não é da nossa aliança, não, mas é uma igreja Nova Vida. Esse senhor, ele cabecinha branca, assim como o Gabriel, a cabecinha branca. A esposa dele também sentada assim, com a cabecinha toda branquinha. A igreja aberta, ele e a esposa cantando: eu pertenço a Cristo. A igreja pequenininha, só os dois. Ele cantando: eu pertenço a Cristo. E eu desci para ver os comentários. Irmãos, o Espírito Santo está despertando pessoas. Os comentários. Olha a presença de Deus no Senhor. As pessoas estão procurando igrejas gourmetizadas, mas sem a palavra de Deus, sem o poder do Espírito Santo. E aquele casal dos senhores, naquela simplicidade, e naquele pouquinho momento de vídeo, você sentiu a presença de Deus. Irmãos, o que importa é a presença de Deus em nossas vidas. É ela que transforma a vida dos próximos ao nosso lado. Às vezes, nós nem percebemos, irmãos, o que Deus tem feito através de nós. Mas só o fato de continuarmos, de estarmos maleáveis na mão do Espírito Santo, as fagulhas que saem da nossa vida estão iluminando as pessoas, estão iluminando outros e levando realmente a verdadeira reflexão a Cristo Jesus. Quem é a pessoa de Jesus? Que Deus, irmãos, que nós venhamos continuar a nossa transformação em Cristo Jesus. Essa transformação de fé em Cristo, que é um presente maravilhoso de Deus para nós.
Nós não precisamos viver presos ao pecado, à morte, mas podemos a todo momento ser transformados a viver uma vida abundante e plena com Cristo Jesus. Que possamos buscar a Deus e permitir que Ele nos transforme à imagem de seu Filho. Deixe Deus te usar. Você que está em vídeo, deixe Deus te usar. Esteja maleável nas mãos de Deus. Não desista. Continue olhando para Jesus. Continue firme no caminho. Porque não há destino melhor do que esse que nós estamos traçando. Nós vamos um dia estar na glória do nosso Mestre. Vamos viver para sempre, eternamente com Ele. Amém, igreja? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, ajuda-nos. Ajuda-nos, pois nós dependemos totalmente do poder do Teu Espírito para continuarmos nesse caminho glorioso, nesse caminho triunfante que o Senhor tem preparado e preparou para cada um de nós, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, como igreja. Continua, Senhor, usando as nossas vidas para abençoar os Teus filhos. Continua nos transformando, Senhor, a imagem e semelhança do nosso Mestre Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos a cada dia a sermos cristãos, a refletir esse amor, a manifestar os frutos do Espírito, a abençoar outras pessoas, a ser sal e a ser luz, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Continue nos usando e nos transformando dia após dia. Toma cada um dos meus irmãos também que estão aí no vídeo. Abençoe a vida de cada um deles, Senhor. Deus, Tu conheces as lutas, as dificuldades de cada um. Pai, ilumina cada mente e cada coração. Mostra, Senhor, aqueles que porventura estão desanimados. Ministra esses corações e mostra, Senhor, os frutos desses momentos de bigorna e martelada, de como a Sua glória está sendo refletida nesses momentos, às vezes, de dor, de choro e de angústia. Mas que é para a honra e glória do Teu nome. E vemos, Senhor, que o Senhor nunca desamparou um justo. Continua conosco, Deus, nos fortalecendo, nos, Pai, animando ao longo deste caminho. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em vídeo e uma semana abençoada em nome